Já estamos com 11 participantes. Quem conseguiu entrar, se puder mandar uma mensagem de como conseguiu entrar para a gente replicar para outras pessoas. Põe no chat aqui, que daí a Soninha ou a Samantha pegam e vão repassando a informação para outras pessoas. E se quem conseguiu entrar conhece outras pessoas que gostaria de entrar, vai replicando a forma de entrar para facilitar a vida do povo. Acho que nesses momentos aí a gente poder auxiliar uns aos outros ajuda aí. Vamos fazer uma corrente para conseguir rodar em breve. Com certeza. Bom, para quem já está na sala, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Eu fiquei muito feliz de fazer essa aula para vocês e a aula ficou bem densa, bem pesada, bem cheia de informações. Então, eu espero que vocês gostem e eu fiz um trabalho de pesquisa bem profundo com a bibliografia que nós temos agora sobre a Covid-19 e a modulação da imunidade através da alimentação e de suplementos alimentares. Então, eu acabei ficando bem contentinha aí com a produção e eu espero que aqueles que são profissionais da área possam sair daqui hoje com alguma coisa para levar no seu dia a dia. Com certeza. Vamos começando, então, por enquanto. Eu acho que o pessoal vai entrando, eu vou ajudando, agora que conseguimos aqui, eu vou ajudando o pessoal a entrar. E aí, a gente pelo menos vai começando, já atrasou bastante. E pelo menos quem está aqui já pode começar a aproveitar. Então, eu queria primeiro me desculpar profundamente por esse problema aí de tecnologia que acabamos enfrentando aqui, atrasou tudo, Simpla, realmente era para ser mais fácil, das próximas vezes vamos consertar isso para que não aconteça mais, desculpas mesmo, a gente quer oferecer sempre o melhor, eu agradeço muito pelo tempo de vocês, pela presença aqui nesse evento. Eu sou a Sônia, diretora da Langfor, uma empresa que já está há 25 anos no mercado, e a gente tem como o compromisso principal oferecer o que há de melhor em produtos de realmente de qualidade, de eficácia, de comprovação científica. A gente representa aqui no Brasil o laboratório Douglas Labs, que é um laboratório americano com mais de 65 anos de história e que produz realmente suplementos da mais alta qualidade e procedência. E nesse momento que a gente está enfrentando, principalmente nesse momento, né, de pandemias, a questão do cuidado com a saúde, com a imunidade, torna-se ainda mais fundamental do que nos outros momentos, mas sempre é importante esse cuidado. E a gente tem essa preocupação de estar sempre oferecendo realmente aquilo que é o melhor, tá? Eu agradeço de novo. A gente vai fazer um sorteio aqui também, só para deixar avisado, a gente vai fazer um sorteio de um kit de suplementos para quem estiver participando, e para todo mundo que estiver aqui online vai receber um voucher de desconto especial também, por estar participando dessa aula. Eu vou apresentar brevemente a doutora Liane, mas ela vai poder falar até melhor do que eu, um pouco da experiência dela, mas é uma profissional com 30 anos de experiência, nutróloga, homeopata, que está aí na linha de frente do combate ao coronavírus, com um conhecimento muito amplo, aí bem amplo e integrado aí para o benefício da saúde.
E ela vai estar compartilhando com a gente muita informação, estudos novos que estão saindo agora. E eu agradeço muito, novamente, a participação de todos, agradeço principalmente a doutora Aliane pelo seu tempo, e aproveitem, boa aula, e no final da aula a gente vai estar aberto para perguntas, então quem quiser vai anotando aí no chat, aí no final, quando ela acabar, ela vai poder tirar melhor as perguntas. Tá bom, gente? Obrigada novamente. Desculpa pelos problemas técnicos aí. A gente está sempre à disposição com todo carinho e respeito. Tá bom? Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, Soninha. Para mim é um prazer, de novo, estar ensinando pela Langford, né? Como a Soninha falou, a Langford tem 20 anos aí no mercado e a gente tem uma parceria de um bom relacionamento já nesses 20 anos. Acho que vale a pena, Soninha, falar que a aula está sendo gravada, né? E, aliás, eu não consegui lá gravar aqui no meu link, tá? Então, a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada nas mídias sociais da Langford, não é isso? Então, quem não conseguiu entrar, ou que depois quiser entrar, pode acessar via Langford. Como a Sônia falou, eu sou médica, eu sou nutróloga, mas eu também trabalho em pronto-socorro, eu trabalho no pronto-socorro do Einstein, e estou aí na linha de frente da Covid-19 em São Paulo, tanto no consultório, fazendo por atendimento virtual, quanto na porta do pronto-socorro mesmo. Então, eu vou colocar um pouquinho da minha experiência como médica que está trabalhando com Covid-19, que está trabalhando com a modulação dos pacientes, da modulação imune dos pacientes com Covid-19. Falar um pouquinho do sistema imune, que é algo muito amplo, né? Então, vocês estão ouvindo na mídia que a Covid não é simplesmente uma pneumonia viral, que ela é uma doença sistêmica. E é exatamente isso que a gente está vendo, que ela dá inflamação pulmonar, que ela dá inflamação no intestino, que ela dá inflamação no endotélio das veias e artérias, exatamente porque ela é uma doença sistêmica de comprometimento imune. Então, o nosso sistema imune ele é um sistema que permeia o corpo como um todo, e que a nossa imunidade, daqui a pouquinho a gente vai ver que é dividida de duas formas, ela é produzida em vários órgãos do corpo, no organismo como um todo. E isso é um negócio legal da gente falando, porque a Covid-19, por ser uma doença sistêmica, ela vai atingir o corpo inteiro como um todo, e a gente, para ser bem sucedido na assistência de uma forma mais integrativa do nosso paciente, a gente tem que ver esse paciente como um todo, né? E nem sempre a gente, quando especialista, a gente está acostumado a ver o todo, né? Mas a Covid está exigindo que a gente veja o ser humano como um todo, de forma extremamente individualizada, mas no finalzinho da aula a gente vai falar um pouquinho das características genéticas de cada um e da resposta ao vírus, mas já fica aqui. Quem trabalha com nutrigenômica, quem trabalha com genômica no geral, vai ver que, dependendo das características genéticas individuais de cada um de nós, o vírus vai se comportar de uma forma e a gente vai reagir de uma forma. Por isso que é tão importante modular o sistema imune, tá? A gente tem duas formas de imunidade. Primeiro, a imunidade inata, que envolve determinados órgãos e determinados tipos de célula e acontece no início de uma agressão, seja qual for. Essa discussão não serve só para esse momento de Covid-19, mas serve para entender o sistema imune como um todo. E a imunidade adquirida, que acontece em outro momento, envolve outras células e envolve outras moléculas, tá? E, em específico, né, pensando numa infecção viral, a gente vai ter a imunidade inata atuando no primeiro momento, até 12, 24 horas, e, na sequência,
a gente começa com uma imunidade adaptativa e não tem uma coisa assim, a partir de tanto a imunidade inata, a partir de tanto vai havendo uma intersecção entre elas. Mas toda vez que a gente vai trabalhar a modulação da resposta imune e a COVID é uma grande doença imune que faz a tempestade de citocinas, que faz uma agressão muito grande no nosso corpo e a gente vai ter uma resposta imune compatível, a gente tem que pensar nesse modelo da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Se você for pensar, os órgãos vão estar envolvidos nesse equilíbrio e nessa modulação do sistema imune. Não só órgãos, mas fatores. Então, a gente falou da questão genética, né? O perfil genômico de cada um é fundamental, de como você vai responder, se você vai inflamar mais ou menos, se você vai ter maior ou menor tendência à parte que está ligada aos vasos ou a parte que está ligada aos fenômenos tromboembólicos. Isso quem vai determinar para que lado você vai no acontecer da doença é a nossa parte genética. Algumas outras questões também são bastante importantes. Questão de idade, a questão de outras doenças, né, de comorbidades. A gente sabe que pacientes com tendências cardíacas, com diabetes, com sobrepeso, idosos com doenças autoimunes, isso tudo vai dar o tom de como que o organismo de cada um vai responder à agressão do vírus. E hoje nós estamos focando na COVID, mas isso pode ser levado em conta para toda e qualquer exposição a um agressor, seja vírus, seja metal pesado. Pouco antes eu estava falando com uma paciente a questão da poluição na cidade de São Paulo, então isso tudo vai envolvendo. E olha que interessante, alguns órgãos que estão diretamente ligados à nossa imunidade, como o nosso intestino, o nosso cérebro e as células que são responsáveis por esse processo imunológico em si, também estão envolvidas na síndrome do Covid-19. Isso não é à toa, tá? Porque a Covid-19 ela causa uma bagunça no sistema imune como um todo e atinge determinados órgãos em específico. Então, a gente vai ter a questão da imunidade inata e do coronavírus como um pacote importante para a gente olhar, porque nem sempre o paciente vai chegar para a gente com todo o quadro instalado e a gente vai ter janelas de oportunidade para atuar com esse paciente. Então, quando a gente tem, no primeiro momento, o patógeno que entra no nosso organismo, que desencadeia um mega sistema de estresse oxidativo e que desencadeia a tormenta de citocinas, a gente vai ter um processo inflamatório maciço e esse processo inflamatório maciço é o que vai desencadear a nossa imunidade adaptativa. Não sei se vocês têm visto que nos primeiros 7 dias é um processo inflamatório mais leve, à medida que essa inflamação vai aumentando, os outros fenômenos vão acontecendo e à medida que o tempo passa, dependendo do paciente, você vai ter fenômenos cada vez mais agressivos que podem levar à isquemia cerebral, a infarto e a fenômenos tromboembólicos no geral. Então, esse esquema mostra muito bem como a gente, ao longo do tempo, vai ter fenômenos diferentes, envolvendo aspectos diferentes da nossa imunidade, e o nosso sistema de modulação entra exatamente aqui. E o que a gente tem visto na prática, se você consegue modular no primeiro momento, onde você tem essa tormenta de citocinas, você vai ter um desencadear mais feliz. Se você não consegue modular neste momento, você pode entrar em processos mais graves. E aí a gente vai ter um balanço inicial que a gente pode ter através da nossa imunidade inata e mais para diante a imunidade mediada por citocinas é que vai ser importante. E a gente tem como agir nesses dois momentos.
Se você já vai mais para adiante na infecção ou no desencadear, no desenrolar da síndrome da COVID, você vai ter um desequilíbrio metabólico importante e determinantes no desencadear. Por que eu estou, nesse início, sendo meio levando a entender um pouco mais a síndrome? Porque isso é fundamental para a gente entender em qual momento, qual tipo de suplemento ou qual tipo de ação vai ser mais importante. Quanto mais precoce a gente entrar com o suplemento, a gente modular essa resposta, melhor a tendência ao desempenho do paciente na vigência da COVID. Tá? A prevenção é fundamental, o tratamento no meio e o que a gente tem visto, a questão da recuperação. Muitos pacientes que têm quadros mais graves de COVID vão precisar de um processo de recuperação. E aí a alimentação e a suplementação também é fundamental. E no tempo todo a gente dá esse suporte anti-inflamatório, dá esse suporte de modulação de imunidade, tanto imunidade celular quanto de imunidade bioquímica, vai ajudar o nosso paciente a passar por esse período. Então, como eu já falei para vocês, a COVID-19, né, o nome certo é SARS-CoV-2, é um processo complexo que envolve vários aspectos do nosso funcionamento orgânico, que envolve a formação de anticorpos, que ainda não está muito bem definida, por isso que tem hora que exame de teste rápido funciona, não funciona, falso negativo, tudo isso que a gente está vendo na mídia, ainda não tem uma droga bem definida e clara para tratamento e ainda não temos vacina. Então, a gente está lidando aí com um desconhecido bastante grande. Então, hoje a gente sabe que a COVID-19 ela está sendo encarada como uma trindade. Manutenção da imunidade, modulação da inflamação e uma intervenção longa para aqueles que tiveram a doença mais grave, chegando até a recuperação. E aí, de novo, toda essa cascata de citocinas para a gente modular e ajudar. E aí a gente tem aspectos extremamente importantes, né? A vitamina C como algo que vai ajudar muito no tratamento, inclusive existem estudos que a gente vai ver mais para adiante, onde a vitamina C está sendo usada até endovenosa. A manutenção da concentração de óxido nítrico naquele momento que a oxigenação dos tecidos é extremamente importante. A modulação das citocinas de uma forma geral, tá? Para poder preservar. Aqueles que têm uma tendência à questão do desequilíbrio tromboembólico e da inflamação dos vasos, como está acontecendo muito nas crianças, trabalhar também com essa questão circulatória do paciente como um todo. Então, hoje em dia, a gente tem injúrias no fígado, bagunça no sistema imune, injúrias neurológicas. Eu tive um paciente que ele praticamente não teve quadro respiratório, mas ele fez um quadro renal brutal. Então, a gente vai ter uma série de manifestações muito diferentes umas das outras, mas com dois pontos centrais importantes: a questão imune e a questão genômica. Então, a gente vai ter que ver para que lado aquele paciente vai. Mas algumas coisas estão sendo úteis para todos esses momentos. Eu vou falar muito da vitamina C e da vitamina D como algo que modula essa questão. O zinco e o óxido nítrico, além da vitamina C, também se tornam ferramentas extremamente importantes para a gente modular esse processo inflamatório da SARS-CoV-2 no nosso paciente o tempo todo. Um outro achado bastante importante é como que a destruição celular vai acontecendo
e como você vai poder ajudar o organismo a minimizar essa destruição celular, quer aquela que é feita pela violência da inflamação, quer aquela que é feita através dos fenômenos tromboembólicos. Então, hoje, neste momento, a gente está com muito estudo acontecendo do que fazer para tratar. Eu tentei pegar a bibliografia mais recente, então, coisas que foram publicadas agora em maio, para a gente poder entender um pouco melhor e a gente utilizar essa informação. Com certeza, daqui um ano e meio, a gente vai ter um material muito mais extenso. Mas, nesse momento, é o que nós temos, né? Tem uma série de estudos acontecendo, visando buscar drogas, suplementos, vitaminas e minerais que ajudem a gente nesse processo. Então, a SARS-CoV, neste momento, tem uma manifestação respiratória bastante importante, uma respiração gastrointestinal, essa tormenta de citocinas e fenômenos tromboembólicos. No primeiro momento, febre, fadiga, mialgia, dor de cabeça, que você, começando a trabalhar aí já com a vitamina C, já com a vitamina D, já com o zinco, você tem um bom resultado. Nas manifestações que envolvem o trato digestório, eu tenho usado muito probiótico já de cara. Tem muito paciente que está chegando para a gente só com histórico de uma diarreia associada a uma mialgia, associada a um mal-estar geral. Tem diarreia na jogada, a primeira coisa que eu faço é entrar com probiótico. Tá? Então, aqui tem um painel geral de tudo que está sendo estudado nesse momento para tentar trabalhar a SARS-CoV. E uma coisa que a gente tem visto, independente da droga que a gente vai estar usando, né? Eu vou falando assim porque eu sou médica, mas se eu for pensar em trabalhos de equipe multidisciplinar, onde o médico, o nutricionista, o farmacêutico, cada um tem a sua importância, não dá para pensar em entrar só, por exemplo, com um antibiótico, sem pensar em entrar com probiótico também. Não dá para pensar numa doença inflamatória infecciosa grave, sem pensar em melhorar o aporte da vitamina C daquele paciente. Então, a gente tem que pensar de uma forma complexa. E de cada momento, o que você vai poder optar para auxiliar seu paciente. E aí a gente tem visto estudos mostrando que o suporte nutricional é fundamental, é importante e pode mudar o prognóstico e o desencadear da doença. Não sei de quantos de vocês trabalham em equipes multiprofissionais de terapia nutricional em hospital, mas eu também carrego essa experiência no meu background. E eu digo para vocês, aquele paciente que é melhor nutrido do ponto de vista celular, ele é um paciente que tem mais condições de enfrentar a doença. Então, do ponto de vista nutricional, a gente vai ter que suplementar vitamina A, B6, B12, folato, C, D, E, zinco, selênio, cobre e ferro. É isso que a maior parte dos estudos tem falado. Pela Abram, a gente sabe que o fundamental é vitamina A, D, C, zinco e selênio. Toda vez que a gente fala em selênio, normalmente a gente fala em selênio associado à vitamina E. Então, eu acabo dando um suplemento de vitamina E mais selênio para esses pacientes. Não só a Abram, mas o ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição, ele montou um guideline específico para a COVID, aonde, na declaração número 3, ele fala da importância da suplementação, em especial da vitamina D. Tá? E na declaração número 5, ele fala da importância da gente manter as metas nutricionais desse paciente. Então,
Aquele paciente que é sarcopênico, a gente vai ter que melhorar o aporte proteico desse paciente. Aquele paciente que tem uma doença que acaba desnutrindo, a gente vai ter que melhorar a nutrição desse paciente. Aquele paciente, por exemplo, que já tinha um câncer prévio, você vai ter que melhorar muito o perfil inflamatório desse paciente e melhorar a questão da nutrição do dia a dia. Então, eu tenho usado uma gama de suplementos alimentares via oral para os pacientes, quer os pacientes internados, quer os pacientes que estão em tratamento domiciliar. E aqui, já para o ESPEN, a questão do ômega 3 e dos ácidos graxos são fundamentais. Então, a modulação inflamatória desses pacientes através dos ácidos graxos, em especial o ômega 3. A gente tem uma revisão bem legal que fala dos micronutrientes que modulam o sistema imune. E daí nós vamos falar de novo da vitamina C, D, do zinco, da B6 e da B12. Eu tenho por hábito monitorar essas vitaminas dos meus pacientes em consultório. E aqui eu não estou falando simplesmente da dose diária mínima necessária. Eu estou falando de você fazer uma ação mais agressiva de suplementação, porque o corpo vai estar queimando esses nutrientes. Há umas semanas atrás, o Arthur Orbini fez uma aula maravilhosa sobre vitamina C, falando de megadoses, de 6, 8 gramas diárias de vitamina C para o paciente mais grave. Eu tenho entrado para prevenção com 2 gramas. Eu gosto muito das vitaminas C buferizadas, porque aquela vitamina C vai sendo reaproveitada no organismo. Mas de 2 a 4 gramas já para o paciente no inicial, e dependendo do grau da inflamação e da doença, eu vou chegando até 6 gramas por dia, tá? Então, a gente vai trabalhar com a suplementação um pouco mais alta da vitamina C e D, tá? O zinco, a gente pode fazer uma oferta boa também para o paciente, para ajudá-lo no combate às primeiras fases da doença, tá? Quando a gente está exatamente nessa parte da defesa inata, né? B12 é importante, a gente sabe que tem muito paciente que é deficiente em B12. Então, usar uma metilcobalamina, dar um suporte. Algo que eu gosto muito é o cobre, tá? Não sei se vocês sabem, mas o cobre ele tem características antivirais e antibacterianas. O cobre a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele pode ser um metal mais tóxico, mas eu acabo usando ele em forma de oligoelemento, em microdosagem. Tá? Então, eu uso muito o cobre logo de cara. O sintoma gripal, mesmo que inespecífico, eu uso uma suplementação de cobre, visando a ação antiviral dele. Que tem efeito antiviral específico. A vitamina C tem, eu vou ser muito repetitiva, tá? A vitamina A, a vitamina D, o ferro, o cobre e o selênio. E a gente vê que tem pessoas que têm tendência a uma baixa de ferro durante o processo da infecção, que tem uma tendência à anemia, e essas pessoas vão precisar de um aporte maior de ferro, tá? E aí o ferro associado à vitamina C. O zinco, a vitamina D, a vitamina C e a vitamina E também vão trabalhar como anti-inflamatório. Notem que esses suplementos alimentares, eles vão estar atuando em todas as fases da doença e em todos os aspectos. Porque por isso que é tão importante a gente fazer uma suplementação organizada e orientada, tanto no inicinho da doença, avaliando o paciente, aumentando ou diminuindo dose, na extensão do processo. Eu não sei o quanto vocês já trabalharam com pacientes com Covid, mas eu tive paciente que apesar de ter saído da
aquela fase inicial, com 13, 14 dias, a exaustão perdurou por uns 20 dias. Tem pessoas que levam a exaustão, levam a debilitação que a doença traz durante mais tempo. Então, não adianta só tirar da crise e o PCR negativar e o IgG positivar. Você vai ter que cuidar. Eu tenho um senhor que foi um dos primeiros pacientes de consultório que eu tive, que ele fez lesões pulmonares maciças. E a gente teve que cuidar dele muito tempo até ele recuperar uma capacidade pulmonar melhor. E assim, com 3 meses eu vou refazer tomo para ver o que mais eu posso fazer pelo pulmão daquele paciente. Tá? Então, isso é importante, a gente saber que não é depois do 14º dia, acabou, não, ele tem que entender o que aconteceu com aquele paciente para dar um suporte também na fase de recuperação dele. O zinco, principalmente, vai ajudar na resposta ao antígeno. Tá? O magnésio também é extremamente importante, porque o magnésio ele vai ajudar exatamente na questão do RNA, tá? Na questão de fazer anticorpos específicos. Então, já nas fases mais tardias da doença, o magnésio vai ajudar muito com a recuperação desse paciente e com a formação da imunidade que todos nós queremos. Sabendo que, como o Covid-19 é um vírus novo, a gente não sabe como ele se comporta. E como ele é um vírus parecido com os vírus da gripe, portanto, pode ser mutante, a gente não sabe o quanto de imunidade real a gente vai ter para esse vírus. Mas o magnésio, do meio para o fim da patologia, ele é muito importante na construção dessa força imunológica para esse vírus, para essa configuração que a gente está tendo nesse momento. Tá? Então, aqui está meio difícil de ver, mas a gente, em todas as fases da imunidade, tanto na inicial até o finalzinho da doença, da resposta imune ao vírus, a gente vai ter esses minerais atuando de forma bastante importante. A vitamina C, ela vai ter um papel fundamental no inicinho em relação ao estresse oxidativo, tá? Ela vai ajudar na recuperação, ela vai ajudar a reparar e ela vai ajudar a modular a cascata de interleucina. A vitamina D também, e a vitamina D nos estudos internacionais, ela está sendo encarada como uma das formas de tratamento exatamente para esse momento que você tem a cascata da interleucina muito ativada e você está naquela tormenta de citocinas. Então, nesse momento, um aumento da ingesta diária da vitamina D é fundamental. A vitamina A, ela aparece em menos quantidade nos estudos, a E e a B6 também, a B12 também acaba sendo bastante importante na hora do paciente estar trabalhando com a imunidade inata. Tá? O folato também é importante e o zinco. O zinco é o grande modulador da ação antiviral. Tá? Eu tenho feito um protocolozinho para as pessoas tomarem para fazer um up na imunidade, quer para COVID, quer qualquer aspecto, onde usar zinco quelado é fundamental, usar pelo menos 5.000 de vitamina D, pelo menos 1 grama de magnésio por dia, pelo menos 2 gramas de vitamina C. Tá? Novamente o ferro e o cobre. O selênio também, junto com a vitamina E, ele é bastante importante, quer de uma forma preventiva, quer na vigência da doença. Mas eu gosto de usar muito o selênio e a vitamina E, principalmente para tentar prevenir a imunidade, para você ter uma imunidade competente para enfrentar não só a COVID, mas todas essas gripes e essas viroses dessa época de outono e inverno. Tá? E nota aqui uma coisa interessante que aconteceu nesse artigo. Ele não fala só da RDA, ele fala que é importante a gente avaliar doses mais altas.
tá? Normalmente é a gente que faz nutrologia em consultório, em hospital, a gente tenta manter nos suplementos alimentares a RDA. Neste momento, a gente tem que ver qual é o nível ótimo para esse paciente. Então, você começa a tratar, você começa a dosar vitamina D, você começa a dosar vitamina C e vai acompanhando e modulando a sua dose de acordo com isso. Porque daí você consegue, através disso, ter uma boa ação nesse primeiro momento, para que aquela tormenta de citocinas seja minimizada, e você vai acompanhando o teu paciente ao longo da patologia como um todo. A gente sabe que a grande questão é o que hoje a gente chama de inflamassoma, tá? Que é o equilíbrio entre o TH1, o TH2, as interleucinas e o que ela vai desencadear no organismo da gente como um todo. E aí você vai ver coisas como a qualidade do sono, a modulação da resistência periférica insulínica, e aí a gente sabe que a melatonina passa a ter um papel bastante importante, tá? E principalmente a nossa qualidade de sono, que está muito prejudicada. E aí a gente lembra de novo do magnésio. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente com insônia, tem muita gente preocupada pelos mais numerosos fatores, e aí a questão da manutenção da qualidade de sono, da produção endógena de melatonina, e eu digo da suplementação de melatonina, fica bastante importante. Mas, para o fim da aula, eu vou mostrar um artigo bem legal que saiu específico de Covid-19 e melatonina. Uma outra coisa que é importantíssima é o manejo do estresse, tá? A gente tomar ações, né, de meditação, de yoga, daquilo que você curtir para melhorar a tua qualidade de estresse é extremamente importante. O zinco, ele vai ter fatores antivirais importantes e testado em relação ao coronavírus, diminuindo a carga da virulência do coronavírus, tá? O uso de flavonoides também é extremamente importante. Tem vários flavonoides, tá? Quercetina é importante, curcumina é importante, o alcaçuz, né, a Glycyrrhiza glabra é importante. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode pôr no dia a dia da gente, gengibre, que a gente pode pôr no dia a dia da gente, na alimentação do paciente, na nossa alimentação, que vai ajudar a modular essa imunidade, tá? A melatonina, ela vai trabalhar como um inibidor do NF-kappa-beta, tá? E vai modular exatamente essa inflamação do nosso inflamassoma, tá? A vitamina C, a gente vai ver mais alguns estudos falando da importância dela na modulação da incidência da pneumonia viral, e a gente sabe que muitas vezes o paciente começa com a pneumonia viral e progride para uma pneumonia bacteriana. Então, a vitamina C vai ajudar muito aí. Eu gosto de doses mais altas. Se eu for usar buferizada, talvez eu use 1 grama. Se eu for usar não buferizada, eu vou usar doses mais altas. Os sambucos, né, bom e velho sabugueiro, também é uma outra coisa que tem ajudado muito, principalmente na modulação das interleucinas inflamatórias, tá? A vitamina D em várias fases, tá? E organizando o inflamassoma. E aí a gente vai ter os mesmos suplementos que vão ajudar a curar, vão ajudar a prevenir. E hoje, além de isolamento social, além do uso de máscara, eu acho que uma boa modulação da imunidade através de vitaminas, minerais e fitoterápicos ajudam a gente a ser mais competente, ajuda o organismo do nosso paciente a estar mais competente para enfrentar a inflamação, tá? Esse estudo aqui fala um pouco mais do DHA e do EPA, tá? Nem todos os estudos incluem o DHA e o EPA,
fala daquilo que a gente já conversou bastante. E agora temos estudos específicos com vitamina C e com vitamina D. É interessante que o Linus Pauling, na década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, fez uma série de estudos em relação à vitamina C, que gerou o que conhecia na época como medicina ortomolecular, que foi muito rebatido, mas hoje a gente está vendo novamente a vitamina C entrar na importância de doses mais elevadas de vitamina C para modulação. A vitamina C ela vai ter uma ação ampla, tá? Ela vai, naquela primeira fase, ajudar a migração de neutrófilos, tá? Ela vai ajudar na ativação dos macrófagos, ela vai ajudar em relação aos natural killers, aos linfócitos T e B. Então, a gente vai ter a vitamina C tanto sendo importante na primeira fase da imunidade, quer dizer, nos primeiros dias da infecção, quanto na fase mais arrastada dessa infecção. E a vitamina C, hoje, ela pode ser até usada endovenosamente em pacientes sépticos, tá? E isso é uma das coisas que a gente tem visto que pode auxiliar o paciente mais grave, entubado na UTI, são doses mais altas de vitamina C via endovenosa. Não só a questão da modulação da cascata de citocinas, mas a questão antioxidante da vitamina C está sendo muito importante. Porque naquele inicinho da COVID, a tormenta de citocinas, que é desencadeada pelo processo de oxidação, a vitamina C vai modular bem naquele inicinho, tá? E quando você tem uma boa modulação no inicinho, você vai ter uma diminuição da questão de agravação e você vai ter uma possibilidade de um prognóstico melhor. Já a vitamina D, a gente sabe que pacientes que já partem de um platô mais baixo de vitamina D são aqueles que vêm apresentando maiores dificuldades com o sistema imune. Normalmente, paciente com a vitamina D, vitamina D3, entre 30 e 60 no exame de sangue, eu sempre suplemento. E eu estou, mesmo os pacientes com próximo a 60, na vigência da COVID, eu estou suplementando, porque a pessoa vai consumir muita vitamina D. Tá? A vitamina D ela vai modular o sistema renina-angiotensina. Lembra que logo nos primeiros estudos que foi falado da importância desse sistema renina-angiotensina, foi uma das primeiras coisas que se soube a respeito do SARS-CoV-2, é que ele ataca o sistema renina-angiotensina. Doses adequadas de vitamina D vão modular o sistema renina-angiotensina e vão melhorar a questão anti-inflamatória endotelial desses pacientes. Então, a criançada que a gente está vendo fazer essa síndrome vascular, que está sendo uma manifestação tardia de crianças muitas vezes infectadas, assintomáticas no início e depois fazem uma síndrome semelhante à síndrome de Kawasaki, a questão da suplementação da vitamina D para a criançada também é importante, porque vai modular exatamente essa questão do vasomotor, da inflamação no endotélio. Então, um resumão aí sobre a vitamina D, ela vai ter em si aspectos antivirais, muito bom para a prevenção. Vai ter ação específica no sistema respiratório, muito bom para o início. Vai ter uma ação no epitélio respiratório. Tá? Então, eu tenho visto muita gente chegar no pronto-socorro já com falta de ar, sem ter tido febre, sem ter tido tosse. E muita gente que não é asmático chegar em broncoespasmo. A vitamina D ela vai ter exatamente, vai atuar nessa questão do epitélio da árvore respiratória. A vitamina D vai ter uma ação específica
no CD8 e nos linfócitos T, e ela vai ter um recrutamento imune celular importante nos sítios de infecção. Tá? Ela vai ter uma modulação na questão lipídica, tá? E ela vai ter uma questão da recuperação nos CD4 e nos linfócitos T. Então, assim, é fundamental que o nosso paciente tenha uma boa prevenção com vitamina D, que tenha, logo de cara, um aumento da dosagem, uma monitorização dessa vitamina D e, se necessário, um aumento das doses que a gente está dando de vitamina D para esse paciente. E olha só, a deficiência da vitamina D vai atuar direto no nível de injúria pulmonar. Eu não sei o quantos de vocês têm visto ressonâncias, tomografias de pulmão, mas tem paciente para a gente que já chega de cara com mais de 50% do pulmão comprometido. Tem pacientes que chegam para a gente com 50% de pulmão comprometido e evoluem muito rápido para a insuficiência respiratória aguda. A vitamina D vai ajudar muito nesse ponto de modulação. Ela vai agir no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ela vai trabalhar o músculo cardíaco e vai organizar a doença vascular. Ela vai modular os níveis pressóricos e ela vai trabalhar com a resistência periférica insulínica. E a gente sabe que para o SARS-CoV-2 essa questão da modulação de uma resistência periférica insulínica diminuída é fundamental para o desfecho disso tudo. Tá? Então, a importância da vitamina C, da vitamina D no dia a dia, da prevenção ao tratamento do paciente grave, ela vai no tempo todo aí com o tratamento da gente. Para aqueles que chegaram depois, eu preveni que a aula estava densa, tá? Mas eu acho que vocês saem daqui não simplesmente com assim, ó, da vitamina D, da vitamina C, da selênio, da zinco, mas eu acho que vocês saem daqui com uma profundidade de conhecimento maior. Não só a COVID, mas a influenza. Eu já tive paciente de chegar para mim com H1N1 e COVID simultâneas. Tá? Então, a vitamina D ela também ajuda a diminuir o risco da influenza. Então, você imagina o tamanho da tormenta de citocinas num paciente que tem 2 vírus ao mesmo tempo fazendo um estrago. E a vitamina D ela vai diminuir a questão do risco para sepse, tá? E vai modular o desfecho dessa infecção. Esse aqui é o estudo italiano pioneiro com o uso da vitamina D e o COVID, foi a partir daí que os outros estudos vieram, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei a respeito da vitamina D. Assim, ó. Eu tinha falado lá no inicinho de uma boa manutenção da quantidade do óxido nítrico, exatamente para na hora que você tem a lesão pulmonar, que você tem perda de mais de 50% da função pulmonar, se você não tiver níveis adequados de óxido nítrico, você não consegue levar o oxigênio para as células. Então, você tem pouco pulmão funcionando, pouco óxido nítrico e muita célula precisando de oxigênio. Então, a vitamina D também vai ajudar aí nessa questão do óxido nítrico, que fica fundamental neste momento do meio da doença, ali onde a pneumonia já está instalada, aonde a baixa de oxigenação de tecidos é importante, aonde você tem fenômenos inflamatórios nos vasos. E a vitamina D também está sendo discutida como um suplemento para pós-sobrevivência, para recuperação desse paciente. Vai atuar na inflamação e vai atuar no pós-inflamação e vai trazer o paciente de volta para o equilíbrio metabólico.
novamente um estudo bastante recente falando da vitamina D como modulação antiviral, e aí todos os sítios onde a vitamina D vai atuar nessa modulação antiviral. Lembra daquele primeiro slide que eu mostrei do sistema imune? Olha a semelhança, a vitamina D vai atuar em todos eles. Então, você tendo esse aporte adequado de vitamina D, você vai dar condição para o sistema imune do paciente tanto conseguir segurar uma possível infecção ficando assintomático, quanto trabalhar com as fases mais adiantadas da doença. E aqui tem uma coisa que é bastante importante, que a gente falou pouco, mas a gente vai falar um pouquinho mais aí para adiante, que é a questão das células intestinais. Tá? E a questão do citocromo. Porque, assim, o citocromo da gente, nosso citocromo, que é aquela cascata que vai trabalhar a eliminação de toxinas, é extremamente importante no momento que você, para o paciente mais grave, né, que está tomando antibiótico, que está tomando antiviral, que está tomando anticoagulante, que pode ou não estar tomando hidroxicloroquina, você vai ter que ter uma competência de fígado para lidar com isso tudo. Você vai ter que ter uma competência de citocromo para lidar com isso tudo e desintoxicar o organismo do paciente, quer de todo o material tóxico produzido pela inflamação, quer de todo o material tóxico produzido pela nossa intervenção de cura. Então, a vitamina D ela vai auxiliar no citocromo e ela vai auxiliar na integridade intestinal, que é uma coisa importantíssima, porque um dos lugares onde a COVID é bastante agressiva é na questão do intestino. Vamos falar do zinco, né? O zinco, ele vai organizar a resposta das células natural killer e vai modular a interleucina 6. Isso é fundamental para a gente. O zinco, ele vai trabalhar nas células B, trabalhar nas células C, junto com a vitamina C, ele vai trabalhar aqui com os leucócitos. Então, quando você pensa em suplemento, e a gente fala, olha, tem que ter vitamina D, tem que ter vitamina C, tem que ter zinco, tem que ter selênio, porque o nosso corpo é um todo. E a interação entre vitamina e mineral é que vai fazer com que a gente tenha a nossa resposta imune adequada. Tá? E o zinco, ele vai equilibrar a nossa imunidade inata e ele vai atuar na questão dos lisossomos, ele vai atuar no complexo de Golgi e vai ajudar a nossa célula a produzir a resposta que ela precisa frente à agressão viral. Especificamente em relação ao COVID, o zinco está sendo fundamental também para prevenir as pneumonias bacterianas que podem acontecer em cima da pneumonia viral, tá? E ele vai modular, fortalecendo a membrana do epitélio pulmonar, tá? Então, deficiência de zinco, bem como deficiência de vitamina D, bem como doenças autoimunes, bem como resistência periférica à insulina, são fatores de risco. Tá? Eu sei que muitos de nós, neste momento, está trabalhando mais virtual com o paciente do dia a dia de consultório, mas é legal, aqueles pacientes que vão chegando, pedir exame, ver como é que está zinco, ver como é que está selênio, ver como é que está a vitamina C, ver como é que está a vitamina B12, e checando esses pacientes para que a gente possa ter um paciente mais equilibrado para enfrentar o dia a dia da pandemia, sem falar a questão emocional disso tudo. Tá? Então, existem estudos in vitro a respeito
zinco, né, que bloqueou a questão do vírus, e é extremamente importante a gente dar um up no zinco. O selênio também, ele tem estudos específicos com o Covid-19, que ajuda um nível ótimo de selênio, ele vai trabalhar com como o vírus acopla na membrana e invade a célula. Então, o selênio é muito importante nessa primeira fase, onde o vírus vai acoplar e invadir a célula. Tá? Então, se a gente tiver um nível bom de selênio, a gente tem uma prevenção melhor. Tá? E aí, agora, a questão da microbiota. Tá? Quer o uso de medicamentos, quer o próprio vírus, ele vai causar um desequilíbrio na microbiota. Então, se você já de cara, né, eu tenho uma amiga que ela brinca assim, que glutamina, taurina e probiótico tem que estar impresso no nosso receituário, né? Então, aquele paciente que não está com um bom perfil de suplemento para microbiota, você passa a dar um bom perfil de suplemento para microbiota, pelo menos com 4, 5 cepas diferentes, né? E você cuida dessa microbiota no desenrolar da doença. Tá? Por quê? A microbiota é exatamente o fiel da balança entre as cascatas de citocina, os fatores pró-inflamatórios e os fatores anti-inflamatórios. Então, usar glutamina, usar probiótico é o que vai ajudar a gente a ter uma boa homeostase de barreira celular intestinal, de membrana. Tá? E aí, eu acho que essa questão da nutrição personalizada é fundamental. No início da aula eu estava falando a questão da nutrigenômica. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que cada um de nós tem um perfil individualizado e muitas vezes a gente vai precisar trabalhar esse perfil individualizado. E isso não dá para ser na hora que a casa está pegando fogo. Né? Então, a gente está pegando muita casa já incendiada. Ontem eu recebi um paciente de 41 anos de idade, já com menos de 50% de viabilidade pulmonar, assim, do nada. Né? O cara já chegou dizendo, olha, tirei, estou Covid positivo, tirei essa tomografia, e você fala, nossa, já está incendiando. Então, se a gente conseguir, para aqueles pacientes nossos que não estão doentes ainda, trabalhar nessa questão individualizada do quanto ele consegue produzir de vitamina D3, o quanto ele absorve vitamina D, de vitamina C, o quanto ele tem uma barreira intestinal adequada, a gente vai estar plantando para que os nossos pacientes tenham um bom desempenho frente a uma agressão viral, frente a uma agressão imunológica. Tá? Essa questão dos probióticos é importante por causa da modulação e da ação antiviral, tá? E a gente vai ter exatamente aqui a ação do patógeno, a questão das LPS, a questão da manutenção das tight junctions e aí sim uma promoção de um equilíbrio do nosso paciente. Uma outra coisa que achei lugares corretos. Uma outra coisa que tem ajudado muito a gente é a questão do colostro e da lactoferrina. Não encontrei lugares correspondentes. Como promotor da saúde intestinal e como equilibrador do nosso intestino. Tá? Então, o uso da lactoferrina e de colostro vai ajudar muito a gente nisso tudo também. Tá? Ela vai ter uma ação anti-inflamatória e imunomoduladora. Tá? Ela vai ter uma ação antimicrobial direta, a lactoferrina e em especial a do colostro. Tá? Ela vai ter uma modulação na parede intestinal, tá? Ela vai ajudar uma produção de uma microbiota individual adequada
e ela vai agir na resposta do nosso sistema imune adaptativo. Tá? E lembra que eu falei do ferro? A lactoferrina, não adianta você ter ferro livre ou ferro precipitando em outros órgãos ou em outros tecidos. Você precisa ter ferro ligado para poder ir para dentro da célula, para poder ir para dentro da hemácia. E a lactoferrina vai fazer um pouco disso. Ela vai fazer essa ligação do ferro. Tá? Ela vai ajudar diretamente na atividade antipatogênica, né? Porque, assim, quando você já está naquela confusão da tormenta de interleucinas, você já tem muita destruição celular, você tem fungo que vem, você tem bactéria que vem, e você tem um mix de infecções no paciente muito grave. A lactoferrina, ela ajuda nisso também, tá? E ela tem uma ação bastante importante antiviral, antifúngica e antibacteriana. É óbvio que o paciente internado entubado na UTI ele não vai conseguir usar necessariamente a lactoferrina, mas se a gente fizer um bom trabalho de suplementação antes, a gente tem uma modulação, principalmente das NF-kappa-betas, tá? E da MAC quinase. E daí você vai ter essa lactoferrina com uma ação ampla, inclusive uma ação antialérgica. Tá? E o que é interessante é que a lactoferrina vai ter uma ação direta nos linfócitos. Vocês sabem que a linfopenia é uma das coisas que mais tem acontecido nos casos mais adiantados da Covid-19. Então, se você vai ter uma diminuição da concentração de linfócitos, que esses pelo menos estejam trabalhando de forma adequada, que eles tenham uma produtividade boa. E aí a lactoferrina vai ajudar a gente na qualidade desses linfócitos. Então, a gente trabalhar com a imunidade para os pacientes da Covid-19 é extremamente importante, tá? E a gente saber o equilíbrio adequado entre o aporte calórico e os micronutrientes desse paciente acaba sendo um desafio. E eu diria assim, não só aporte calórico, não só micronutriente, mas a questão da ingesta proteica. É fundamental, tanto para o paciente que ainda não está grave, ter uma ingesta proteica, porque o corpo vai, no processo inflamatório, ele vai consumir essa proteína e principalmente aminoácidos que estão envolvidos com todo o processo imune, né? No caso da taurina, da glutamina, a gente provê esses aminoácidos para ajudar o nosso paciente. E a gente precisa ter um olhar mais especial ainda para o nosso paciente idoso. Essa suplementação, ela tem que ser mais delicada ainda para o paciente idoso, porque nem sempre o nosso paciente idoso vai conseguir tirar isso da alimentação do dia a dia. Eu não sei se vocês têm visto que nem todo mundo está conseguindo manter uma boa qualidade alimentar, porque está todo mundo tendo que trabalhar online, lavar, passar, limpar a casa, fazer a alimentação. Então, as pessoas têm simplificado de uma forma não boa a questão alimentar. Então, muitas vezes, quando eu vejo pacientes que estão simplificando a forma alimentar, eu estou puxando mais para o lado dos suplementos para ajudar a manter a qualidade nutricional do dia a dia. Cuidados específicos com pacientes acima de 65 anos, notem vocês, lá vai de novo, vitamina C, D e zinco, tá? E aí eles falam um pouquinho mais de dosagem, volto a dizer, uma dosagem um pouco mais alta às vezes vai ajudar a gente na modulação do sistema imune de uma forma geral. Aqui o estudo que eu falei da melatonina, especificamente em relação a SARS-CoV-2. A melatonina ela vai modular a tempestade de citocinas, ela vai
ajudar exatamente a questão dos pulmões e ela também vai ajudar na questão da integridade dos vasos e ela vai modular a questão da resistência periférica insulínica. E nós estamos chegando aí no final da aula. Vocês são heróis de ter ficado esse tempo todo comigo vendo um material bem denso. E esse estudo eu achei bastante interessante, porque eles falaram muito da questão do estilo de vida, da postura que você está adequando durante a pandemia, da questão da qualidade de sono, exercício diário. Nem todo mundo está conseguindo sair para a rua para correr ou para pedalar, nem todo mundo está conseguindo ir para a academia, mas como você vai trazer para os seus hábitos diários coisas saudáveis que vão dar um suporte para isso tudo que a gente falou em relação à suplementação. Então, promover a qualidade de estilo de vida para o nosso paciente é importante. E fica aí a minha dica de como se proteger do coronavírus. Cuida da imunidade, cuida da alimentação, higieniza as mãos, evita multidões, evita tocar rosto e nariz e ficar atento e ter cuidado e amorosidade para consigo e para os outros. Eu agradeço aí a atenção de vocês, agradeço muito a Casa Langford pelo convite e para mim tá sendo um prazer estar aqui esses momentos com vocês. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada, doutora Eliane. Eu acho que foi uma palestra muito rica, muito cheia de informações. Eu agradeço muitíssimo, doutora Eliane, a todos os participantes. Foi um prazer. Mais uma vez, eu peço desculpas pelos problemas de conexão. A gente vai corrigir isso. Certamente, os próximos, a gente não vai fazer dessa maneira, vai fazer de uma forma mais simplificada mesmo. Só queria falar também, acrescentar que muitos desses produtos que a doutora Eliane falou na palestra, a gente tem disponível através do site da Langford, em www.langford.com.br. São produtos da Douglas que já estão aqui no Brasil, como o zinco, a FRC, que é a vitamina C buferizada, o magnésio, o selênio com a vitamina E, enfim, vários produtos a gente já tem aqui no Brasil. E a gente tem também pelo site da Mais Vita, que é www.maisvita.com, que é uma linha da Douglas que o paciente, o consumidor final, consegue importar direto dos Estados Unidos e receber em casa. Então, alguns produtos como probióticos, como a melatonina, outras formas multivitamínicas, ele consegue comprar diretamente dos Estados Unidos, com preço oficial da Douglas, lá de americano, e receber direto na residência. E a gente aqui da Langford dá todo o suporte, o que precisar, dúvidas e ajuda com essa operação na solicitação dos produtos. Tá bom? Vamos abrir para perguntas. Quem tem perguntas aqui? Vamos lá. Doutora Eliane, queria saber se podemos começar a tomar os suplementos sem prescrição médica ou precisa fazer exames? Então, assim, é sempre bom ser acompanhado por um profissional, quer uma nutricionista, quer um médico, tá? Em relação à vitamina D, à vitamina B12, eu sempre gosto de fazer um exame de sangue para ver em que nível está, para a gente saber exatamente o nível da dosagem, tá? Se usar dosagens baixas de vitamina D, dá para usar simplesmente como preventivo, mas sempre vale a pena saber, através de uma prescrição de um profissional, o quanto que você está precisando e fazer a coisa de uma forma mais individualizada. A vitamina D de 1000 IS por dia é uma dosagem segura, né? É uma dosagem que não vai fazer mal para ninguém, principalmente nós estamos no inverno, principalmente nós estamos em casa, confinados,
né? Então, acho que a maioria de nós não está tomando a quantidade de sol que precisava. Certo. Aí tem outra pergunta aqui. No suplemento para dar um up na imunidade, qual seria a dose de zinco que a senhora tem prescrito? E qual a posologia? Ó, eu tenho usado o da Douglas. E deixa eu ver aqui a dose que ele tem. Peraí. É 20 miligramas. Então, vamos nós, 20. Normalmente a gente usa até 40 para pacientes doentes, mas 20 miligramas para dar um up na imunidade, ele ajuda bem. Renata, interessante os suplementos da Douglas, pois já se encontram na forma ativa. Realmente, faz toda a diferença. Então, deixa eu pegar esse gancho. Obrigado, Renata. Eu sou muito chata em relação à grife, tá? Isso é uma coisa que as pessoas me ouvem falar, mas eu sou muito chata em relação a quem produz determinado suplemento, porque nem sempre o sal que é usado, o tipo de veículo que é usado nas diferentes formulações que a gente acha na Amazon tem a mesma qualidade, né? A Douglas tem um produto que eu adoro, que é o Executive Stress Formula, que é uma coisa que eu prescrevo há mais de 20 anos, que tem minerais Krebs. E são minerais extremamente biodisponíveis. E essa questão da biodisponibilidade é uma coisa muito importante, né? E quem é profissional sabe que se o paciente pega a marca X, Y, Z, às vezes a X é muito diferente da Y e da Z, né? Então, assim, a gente tem uma marca confiável, com boa disponibilidade, é fundamental no resultado que aquilo vai fazer no nosso corpo. E na absorção, né? Biodisponibilidade e absorção são duas coisas extremamente importantes. Então, a gente tem que ser muito criterioso em relação ao suplemento. Dá para tomar o que está mais fácil de comprar na farmácia? Dá, vai aproveitar alguma coisa. Mas eu acho que se a gente for bem criterioso na marca que a gente usar, é uma coisa boa. E eu não estou falando isso porque eu estou dentro da plataforma da Langford e da Casa Douglas, tá? Eu estou falando isso porque essa é a minha atitude sempre que eu falo para um paciente. Procure marcas confiáveis que tenham uma boa tecnologia por trás, porque é o teu organismo que vai receber aquele suplemento. Isso aí. Aí tem só um complemento aqui da pergunta: qual que é a proporção de zinco e cromo da Renata? Então, eu não estou trabalhando com o cromo, tá? Eu tenho feito a prevenção, eu tenho usado o zinco quelado, colinato eu tenho usado o zinco quelado, não tenho usado o cromo. Mas eu particularmente gosto do cromo por conta da modulação do diabetes, mas o cromo eu acabo usando em microdosagem, eu não uso em macrodosagem. Doutora Eliane, aqui tem dosagem diária de melatonina para pessoas sem problema de sono. Ó, Mensagem do Léo. Eu uso na média de 3 miligramas, tá? Tem gente que usa até 1,5 miligrama. Sim, para quem não tem problema de sono, eu gosto das 3 miligramas. Para quem tem problema de sono, eu já passo para 6 ou 10 miligramas. Importante é a forma sublingual, né, para melhor absorção da melatonina. Não só é nítida a diferença de quem usa a sublingual e de quem usa a de comprimido. Eu sempre preconizo a sublingual. Joia. Tem outra pergunta aqui: como conciliar o tratamento com corticoides e esses fatores imunomoduladores na COVID? Se você pensar que isso tudo que eu te falei agora é alimento, não vai ter interação nenhuma não vai ter problema nenhum com o corticoide. Você pode associar tranquilamente. E se você for pensar, você está pensando corticoide durante a COVID ou corticoide de paciente que usa corticoide como medicação extensa deles? Você pode usar o suplemento alimentar com o medicamento que você está usando, com segurança. Joia. Aí tem outra pergunta aqui:
Qual é a dosagem que a doutora usa de selênio para fazer a manutenção de um paciente sem comorbidades? Ai, eu não sou a criatura das dosagens. Qual que é o selênio da Douglas? Qual que é a O dosagem que selênio que a gente usando? tem aqui, só um minuto. Nosso selênio, ele tem selênio e vitamina E. Então, É ele vem isso. com 400 É IUs de vitamina E e 50 microgramas de selênio. é exatamente esse que eu tenho usado, tá? O da Douglas. Que é esse aqui, ó. Eu devia ter posto as coisas que eu uso aqui em cima da mesa junto com o computador para saber a hora da dosagem específica. E esse eu estou usando na fase de prevenção, tá? Estou usando como uso diário o zinco, o selênio, a melatonina, eu estou usando no dia a dia na fase de prevenção, tá? E são produtos que vão estar ajudando na imunidade, na saúde em geral, não importa a época, não importa a doença, né? São nutrientes realmente muito importantes para a função do organismo como um Eu todo. tenho o seguinte hábito, Soninha. Começou o outono, eu aumento vitamina C, vitamina D, vitamina E, selênio, aumento o zinco, porque eu estou sempre exposta. O Covid é uma lástima, eu brinco que é o vírus da moda, mas está uma moda meio chata. Mas a gente, todo ano, nessa virada de ano, a gente tem nas duas viradas de ano, da primavera para o verão, a gente tem os vírus da moda, do outono para o inverno, a gente tem os vírus da moda, todo ano, tanto para criança quanto para adulto. Então, eu sempre, nessa época do ano, eu dou um up nos meus pacientes, de vitamina C, de vitamina D, e eu mexo um pouco nas dosagens para o corpo sentir a diferença. Eu subo um pouco, depois eu volto para uma dosagem mais baixa. Falando em Covid, eu subi um pouco, estou mantendo, e se precisar eu aumento mais. Mas eu sempre faço esses estímulos variados para a imunidade da gente acordar. Certo. Gente, mais alguma dúvida? A Célia falou aqui durante a Covid, né, que ela falou do tratamento dos corticoides, aí ela só complementou com aquela dúvida durante a Covid, né, acho que o uso do corticoide. Então, acho que ficou claro, Célia? Tá. O corticoide, ele tem sido usado mais para paciente hospitalizado do que para o paciente de consultório do início, né? Exceto pacientes já asmáticos, essas coisas que você acaba dando uma dose de corticoide inicial. Mas os suplementos eles estão sendo bem utilizados, principalmente no início, e se o paciente porventura vier a ser hospitalizado, daí depende do protocolo de cada hospital. Mas normalmente os protocolos que têm as equipes, os hospitais que têm as equipes multidisciplinares de terapia nutricional, as EMTNs, os órgãos europeus, americanos e brasileiros de normatização dessas equipes multidisciplinares de terapia nutricional, todos eles estão lançando reportes da importância de você suplementar o paciente internado. Gente, acho que é isso. A gente vai ficar também à disposição depois, futuramente, se tiver... tá, Samanta tá perguntando da taurina. Como que fica a taurina na imunidade, se tem... Eu sou uma apaixonada pela taurina, principalmente pela forma da L-taurina, né? E no caso de uso sublingual muitas vezes. A taurina, ela modula, essa é que eu tomo. A taurina, ela modula a questão alergia e inflamação, tá? E ela vai ajudar a gente nessa modulação da cascata de citocina, tá? A taurina é aquilo que a minha amiga falava, tem que estar timbrado nos nossos receituários. Vitamina, taurina e probiótico tem que estar timbrado nos nossos receituários. E aí eu vou pegar uma coisa. A gente sabe que o paciente asmático que está controlado, o paciente asmático não controlado, ele vai ter um risco maior para as formas graves da doença.
E o paciente asmático controlado, o paciente alérgico controlado, ele vai ter uma resposta possivelmente melhor. E a taurina, ela entra aí nessa modulação do paciente alérgico em potencial. A Samantha perguntou aqui qual a quantidade diária de taurina. Eu vou até dar uma brecha aqui também falar uma coisa, que às vezes a quantidade não significa muita coisa, né? Mais a questão da absorção. Então, hoje a gente tem taurinas de 500 miligramas com uma dosagem maior, e a taurina da Douglas com 70 miligramas apenas tem um resultado e uma ação muito mais efetiva. Então, a doutora pode até falar melhor sobre isso, mas a gente entende que, às vezes, a dosagem não é tudo, né? A questão da apresentação, da pureza e da absorção no organismo. E eu vou ser muito sincera, em relação à taurina, depois dos Red Bull da vida, né? Não posso falar marca, mas dos energéticos da vida, e de todos os absurdos que a gente vê com energéticos à base de taurina por aí, eu prefiro dosagens menores, né? A Soninha falou que eu sou homeopata. Eu sempre vou preferir dosagens menores com mais efetividade. Formas de apresentação com melhor biodisponibilidade, foi aquilo que eu falei da vitamina C buferizada. A dose da vitamina C buferizada, ela nem é uma mega dose de vitamina C, mas o fato de ser buferizada, você tem um reaproveitamento daquela vitamina C no organismo muito bom. E a taurina, em especial, eu prefiro doses menores, com boa disponibilidade. Aqui, qual a quantidade diária de taurina? E fumantes e o Covid? Ai, meu Deus. Bom, fumante tem que parar a qualquer momento, com Covid ou sem Covid. Ontem. Assim, fumantes com Covid é uma tristeza, porque tudo aquilo que a pessoa não pensou em 30 anos na vida dela, ela passa a pensar na hora que está doente. E mesmo assim eu vejo, eu trabalho numa porta de pronto-socorro hardcore, tá? Eu trabalho no braço público do Einstein, na maior porta de pronto-socorro da cidade de São Paulo. E é uma tristeza a Covid com fumante. Covid com DPOCs no geral, né? Não só o fumante, mas aquele fumante que já tem enfisema, que já é idoso, que já é hipertenso. Nossa Senhora, é triste de ver. Então, assim, se tem fumante me ouvindo, para de fumar, pelo amor de Deus. Não só por causa do Covid, mas por causa da tua vida. Então, assim, fumar é incompatível com a vida moderna. A gente já tem conhecimento suficiente para saber que o cigarro não é o melhor amigo do homem. Perfeito. Gente, acho que é isso. Muito, muito obrigada de coração pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi só o primeiro webinar de vários que a gente vai estar criando. Com certeza os próximos serão diferentes, em outra plataforma, mais fácil. Mas sempre no intuito de oferecer conhecimento, oferecer um conteúdo de qualidade, oferecer embasamento e oferecer os nossos produtos que vão de encontro com tudo aquilo que a gente acredita, né? Que é uma saúde, buscar através de produtos realmente puros, eficazes, que trazem um equilíbrio para a nossa vida, cada um à sua maneira. Então, agradeço muito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar também por e-mail. A gente depois responde também. A doutora Liane vai estar disponível também mais um tempinho para responder essas dúvidas. A gente fica à total disposição aqui, sempre o que vocês precisarem, contem com a gente, tá bom? Agradeço muito a todos. Obrigada. Se cuidem e vamos tomar bastante suplementos para melhorar a imunidade. Obrigada, gente. Aí os próximos eventos a gente envia o e-mail e outro link de acesso, tá? Provavelmente diretamente, sem utilizar a plataforma Simpla, que realmente hoje causou problemas. Mas a gente vai corrigindo. Estamos aprendendo com esse mundo digital novo. Exatamente. Obrigada. Forma pelo Instagram da Langfor.
para as pessoas seguirem o Instagram da Langfor, que a gente sempre informa as novidades também por ali. Exatamente, é langfor.com.br o Instagram. Tá bom? E ficamos à disposição sempre, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone. O telefone é 11 3848 0038, o mesmo número de WhatsApp também. Então, quem quiser pode entrar em contato com a gente a qualquer momento. Beijos, obrigada de coração, cuidem-se todos e até a próxima. Tchau, beijo.